Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Para compreender de forma mais profunda os conceitos de graça comum e graça salvadora, é necessário explorar suas implicações teológicas, bíblicas e práticas, tanto no contexto das Escrituras quanto na vida cristã. Esses dois aspectos da graça divina revelam diferentes formas pelas quais Deus interage com o mundo e com a humanidade, demonstrando sua bondade, misericórdia e justiça. A graça comum refere-se à bondade de Deus que se estende a toda a humanidade, independentemente da sua condição espiritual ou resposta à sua revelação. Essa graça é chamada comum porque é universal, sendo derramada sobre todos, crentes e descrentes. Um exemplo clássico da graça comum é encontrado em Mateus capítulo 5, versículo 45, onde Jesus ensina que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Essa passagem destaca que Deus não restringe suas bênçãos a apenas aqueles que o amam ou obedecem, mas estende seu cuidado a todos. A graça comum se manifesta de várias maneiras. Primeiramente, ela se revela no sustento da criação. O mundo continua a existir e funcionar porque Deus, em sua graça, mantém a ordem natural. Isso inclui o ciclo das estações, a provisão de alimento, a manutenção do ar que respiramos e a capacidade de desfrutarmos da vida. Em Salmos capítulo 104, versos 27 a 30, vemos uma descrição dessa provisão. Todos esperam de ti que lhes deis o sustento em tempo oportuno. Quando lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão e eles se fartam de bens. Escondes o teu rosto e eles se perturbam. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui, é clara a dependência da criação da graça comum de Deus para sua continuidade e sobrevivência. Outra manifestação da graça comum está na concessão de sabedoria e habilidades aos seres humanos, permitindo que eles desenvolvam ciência, arte, moralidade e governo. Essa graça é vista na capacidade humana de construir civilizações, desenvolver cultura, criar leis e estabelecer governos que, em maior ou menor grau, refletem a justiça divina. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo afirma que não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso sugere que até mesmo as estruturas de governo, que trazem uma medida de ordem e justiça ao mundo, são resultado da graça comum. Além disso, a graça comum também se manifesta na paciência de Deus em relação ao pecado humano. Em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus declara: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel?" Deus, em sua graça comum, retarda o juízo final, dando aos pecadores tempo para se arrependerem. Essa paciência divina é uma expressão de sua graça comum que permite que a humanidade continue a existir apesar de sua rebelião. No entanto, a graça comum, embora seja uma demonstração da bondade de Deus, não leva à salvação eterna. Ela preserva a vida e sustenta o mundo, mas não redime o ser humano do pecado. É aqui que entra a distinção com a graça salvadora. A graça salvadora é aquela que resulta em redenção e transformação espiritual. Diferente da graça comum, que é universal, a graça salvadora é específica e eficaz para aqueles que respondem com fé à mensagem do Evangelho. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo explica que, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E não algo que podemos conquistar por mérito próprio. A graça salvadora é a manifestação máxima do amor de Deus, que se revelou plenamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo é a personificação da graça salvadora de Deus, trazendo consigo a redenção para todos os que creem. Essa graça salvadora se manifesta de várias maneiras. Primeiramente, ela traz regeneração, que é o novo nascimento espiritual. Jesus explica isso a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3, quando diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
A regeneração é um ato de graça em que Deus, através do Espírito Santo, transforma o coração do pecador, dando-lhe nova vida e nova natureza. Essa transformação é algo que só pode ocorrer através da graça salvadora. Além disso, a graça salvadora justifica o crente, declarando-o justo diante de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, Paulo afirma que os crentes são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é um ato legal em que Deus imputa a justiça de Cristo ao crente, perdoando-lhe os pecados e tornando-o aceitável diante de sua santidade. Essa justificação é recebida pela fé, mas é totalmente uma obra da graça divina. A graça salvadora também santifica, o que significa que, após a regeneração e justificação, Deus continua a operar na vida do crente, moldando-o à imagem de Cristo. Em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo escreve: "Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente mundo sóbria, justa e piamente." A graça que salva também educa e transforma, levando o crente a uma vida de obediência e santidade. Finalmente, a graça salvadora culmina na glorificação, que é a consumação da salvação, onde o crente é transformado à imagem de Cristo em perfeição e recebe a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, Paulo descreve a cadeia da salvação, desde a predestinação até a glorificação. "E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou." A glorificação é a culminação da graça salvadora, onde o crente é completamente redimido, tanto em corpo quanto em espírito. A graça salvadora, portanto, é específica na aplicação e poderosa em seus efeitos. Ela transforma o pecador em um filho de Deus, começando com a regeneração, passando pela justificação e santificação e culminando na glorificação. Diferente da graça comum, que apenas sustenta a vida física e as estruturas do mundo, a graça salvadora oferece a vida eterna e a transformação completa. No entanto, é importante entender que esses dois aspectos da graça não estão em conflito, mas são complementares. A graça comum prepara o caminho para a graça salvadora, sustentando o mundo e oferecendo tempo e oportunidade para que os pecadores ouçam o Evangelho e respondam à oferta de salvação. A graça comum pode até ser vista como uma expressão da paciência de Deus, que ao sustentar a criação, espera que todos venham ao arrependimento, como descrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." Portanto, a distinção entre graça comum e graça salvadora é essencial para uma compreensão completa da maneira como Deus opera no mundo. Enquanto a graça comum revela a bondade de Deus para com toda a criação, a graça salvadora mostra seu amor redentor para com aqueles que Ele chamou para si. Ambos os aspectos da graça trabalham juntos para revelar o caráter de Deus e seu plano de redenção para a humanidade. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.